Salve, salve galera do Shark Brasil! O papo deste vídeo é Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Uma rodada que promete muito, porque temos grandes clássicos, jogos que prometem embaralhar ainda mais a tabela de classificação. E é claro, o melhor de tudo é você se dando bem nas apostas esportivas. É claro, temos aí casas de apostas esportivas, né? Para esses odds a gente vai recomendar o Bodog, então fique ligado nos palpites que eu vou trazer para vocês, porque o foco é sempre apostar. Tira a emoção e bota a razão em campo, porque eu tenho certeza que você vai se dar bem nesta 11ª rodada e os jogos eu trago os prognósticos a seguir. Fala galera, dois grandes clássicos abrem a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, dia 10 de julho, lembrando também que é o mesmo dia da decisão da Copa América, cobertura total no noticiar.com.br, né? Enfim, dá uma passada lá se você também está interessado em apostar na finalíssima da Copa América. Mas o assunto deste vídeo é Campeonato Brasileiro. E olha, a gente já vai começar com esse grande clássico no Allianz Parque entre o líder Palmeiras, né, o Verdão que divide ali a liderança com o Bragantino, com o Santos, que vai melhorando sob o comando do Fernando Diniz, mas uma pedreira para o Peixe. Peixe que vem de uma vitória boa contra o Atlético Paranaense, que estava subindo, continua ali no G4, mas o Santos ficou animado com essa boa vitória sobre o Furacão. Mas como é que vai ser para dar conta desse Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque? Galera, a gente tem que ser muito prático na questão dos prognósticos. O Palmeiras tem um elenco muito melhor que o Santos, essa é a grande verdade. O Palmeiras vem num bom momento, afinal, o que a gente pode dizer do líder? Como é que a gente pode duvidar da capacidade do líder? O Santos é uma equipe que oscila e a gente sabe do histórico do Fernando Diniz como técnico. As suas equipes apresentam bom futebol, bom repertório ofensivo, mas de certa forma instáveis, até um jogo muito perigoso ali na defesa. Enfim, na verdade o Diniz tem uma proposta muito boa, mas precisa de grandes jogadores para executar. Infelizmente o Santos está com um elenco enxuto, tem sempre uma garotada boa, mas é difícil. Por isso que faz-se mais racional a aposta no Verdão e os odds vão nessa toada. Afinal, a vitória do Palmeiras está cotada a 1,75 para 1, do Santos 5 para 1 e o empate 3,40 na sequência. Vamos para a Arena do Grêmio porque tem mais clássico, grande clássico gaúcho, aquele que para muitos é considerado a maior rivalidade do futebol brasileiro e uma das maiores do futebol sul-americano. Afinal, teremos Grêmio e Internacional também neste sábado, porém, são duas equipes que vêm muito mal na tabela. O Grêmio, lanterna, o Internacional, 14º colocado. Ambos vindo de derrota, más atuações, mas a gente também espera que em algum momento as equipes vão poder se encontrar e sair dessa situação. É claro que em termos de briga pelo título vai ficando cada vez mais difícil, porque as rodadas, né, vão acontecendo e enquanto os times ficarem lá embaixo é menos tempo para recuperar. E verdade seja dito, o Palmeiras está muito bem, o Galo, né, que vem de vitória sobre o Flamengo, vamos falar a seguir das duas equipes, está ali bem cotado em cima. O Flamengo com 2 jogos a menos e, enfim, tem um grande elenco, né? Muitos jogadores que cedeu para a Copa América, Seleção Olímpica. O Flamengo completo também, daqui a pouco vai parar esse marasmo aí de resultados ruins. Mas voltando ao clássico gaúcho, gente, se a gente pensa em aposta, sempre eu gosto de falar sobre isso. A gente tem que colocar na lógica, a gente tem que colocar as coisas na balança, porque fazendo ali um paralelo com a Fórmula 1, a gente faz um prognóstico, mas nunca pensando em adversidades, como, né, um pneu que fura a 5 voltas do fim. Como é que a gente vai prever isso? Só, né, bola de cristal. Então a gente tem que botar as coisas na balança e entender que são equipes que vêm em momentos, né, ruins, se a gente for colocar assim. O momento do Grêmio é o momento do Inter. Então, quando as coisas estão equivalentes, né, nada nos resta a pensar como bom palpite um empate. Neste caso, a gente vê até uma certa tendência disso, porque a diferença de aposta, no caso dos odds do Grêmio, não é muito diferente do Inter. Vamos aí, coloca na tela. A vitória do Grêmio está cotada a 2,15
Do Inter, 3,75 e o empate, olha que beleza, 3,10. Quer dizer, você vai botar uma verbinha e o resultado vai ser um pouco além do triplo. Vamos lá, porque tem outro jogo muito interessante, né? O duelo entre o terceiro colocado Atlético Paranaense e o vice-líder Bragantino, na verdade, líder, né? Divide ali com o Palmeiras, só que nos critérios de desempate fica atrás do Verdão. Que jogão, hein, galera? Na Arena da Baixada, o Atlético precisando se recuperar, né, da derrota para o Santos, o Bragantino, que foi talvez a grande decepção da rodada passada, porque esperava-se muito do Massa Bruta, principalmente jogando em casa, e cedeu o empate para o Cuiabá, para o fraco Cuiabá. Então, a gente pode colocar aí a expectativa de um grande jogo. A verdade, vamos ser sinceros, né? O Atlético Paranaense teve uma boa largada no Campeonato Brasileiro, mas eu sinceramente não acredito que o Furacão vai conseguir, entendeu, manter essa pegada, porque não conta com um elenco da qualidade de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. É uma equipe que pode olhar com mais carinho para a Copa Sul-Americana, né? Competição que ganhou, né, em 2018, e o Bragantino também está na Sula. Mas são duas equipes que fazem bom papel até o momento, mas que podem até conseguir vaga em Libertadores via Campeonato Brasileiro. Mas brigar pelo título, não sei, tenho as minhas dúvidas. Vamos esperar mais. Mas é um jogo que, nos odds, o Atlético Paranaense tem ligeira vantagem. A vitória do Furacão cotada 2,37, do Braga 3,10, o empate 3,10, a mesma cota. A gente pode pensar, se a gente for colocar na lógica e levando também a ideia da equivalência para pensar no empate, é interessante. Mas eu acho que vale aí uma aposta dupla. Se você quer ganhar um dinheiro certo, por exemplo, colocar uma verba mais alta e vai ter um retorno menor, tem sempre a chance dupla, que aí é você colocar uma opção seja para Atlético e Bragantino. Nesse jogo é uma questão de filha, eu não acredito em empate, eu acredito em uma vitória de um lado ou de outro. Eu ainda tendo a confiar na vitória do Atlético Paranaense jogando em casa. Vamos na sequência, que a rodada tá cheia no sábado, e tem o São Paulo, tem o tricolor do Morumbi embalado. Embalado por quê, né? Alguém vai pensar, pô, foi a primeira vitória, mas é uma vitória que dá moral, ganhou do Inter fora de casa, e bastaram, né, esses 3 pontos para já tirar o tricolor do Z4. A expectativa todo mundo sabia, era um momento, sabe, de instabilidade do São Paulo, não condizia com a real capacidade do tricolor do Morumbi, atual campeão paulista, que deu uma oxigenada, né, com o Crespo, uma oxigenada até no futebol brasileiro, né, um novo olhar, um olhar diferenciado desse jovem técnico argentino que promete uma carreira bem interessante, tal qual o seu colega e, vamos dizer assim, jogador da mesma geração dele, o Marcelo Galhardo. Aliás, ambos brilharam naquele River Plate que brilhou incessantemente no meio da década de 90. Voltando ao São Paulo, qual é a questão do São Paulo? Eu tenho essa confiança em muita gente, né, que cobre futebol, de que o São Paulo vai dar uma guinada. Terá um adversário muito difícil no Morumbi, que é o Bahia, sexto colocado, Bahia que é uma realidade. Bahia deixou de ser aquele time gangorra, né, que fica variando entre Série A e Série B, com uma gestão muito qualificada, com um olhar muito moderno em termos de gestão. O Bahia é uma realidade no futebol brasileiro, já é uma equipe que briga na parte de cima da tabela. Mas eu tendo a confiar que o São Paulo precisava dessa vitória contra o Inter fora de casa, para embalar uma sequência boa, e é por isso que eu acredito na vitória do São Paulo e o mercado também. Afinal, a vitória do tricolor está cotada a 1,85 para 1, do Bahia 4,20 e o empate 3,50. Na sequência tem Sport Fluminense na Ilha do Retiro, um jogo que acontece no sábado também. Sport fecha o Z4, confirmando aqui a colocação do Fluminense. Fluminense não vai muito bem, 11º. Na rodada passada, essas duas equipes tiveram a seguinte situação. O Fluminense empatou em casa com o Ceará, frustrando a sua torcida. Flu que vinha de vitória, né? Aquela vitória que o torcedor tricolor encara como título. Afinal, na rodada 9, ganhou do Flamengo no
estádio do Corinthians nos acréscimos do segundo tempo. Então, uma vitória apoteótica. E o Sport vem de empate fora de casa contra o Atlético Goianiense. Olhando assim em termos de campeonato, né, um resultado bom. O problema é que o Sport está precisando pontuar. Vai jogar na Ilha do Retiro contra o Tricolor. É uma vantagem jogar em casa, mas eu confio em mais um empate pelo equilíbrio. O Fluminense é uma equipe qualificada, que está ali brigando até por título na Libertadores. Por que não? Inclusive, vá lá no Charco Brasil, que a gente tem uma página especial bem robusta sobre apostas na Libertadores. Então, é mais um jogo que eu projeto empate, ou você também tem a opção de colocar uma verba, vamos dizer assim, 30% do que você tem para apostar nesse jogo, na vitória do Fluminense. Vamos aos odds? Mas primeiro, claro, vamos falar do mandante. Vitória do Sport cotada 3-1, do Flu 2,55 e o empate 3-1. Vejam, números muito parelhos. Isso é mais um indicativo de que o mercado também confia em empate. Fechando os jogos de sábado, tem América Mineiro e Clube Atlético Mineiro. O América teve a sua reação freada depois que tomou uma lapada 4-0 do Fortaleza e vai pegar o Galo, que está de sorriso aberto, pois venceu o arquirrival e poderoso candidato ao Tri Flamengo. Então não tem muito o que dizer sobre esse jogo, não tem muito o que loucubrar. É Galo na cabeça. É um momento em que o Atlético Mineiro já está ali na quarta colocação, na perseguição ao Palmeiras, pegando o América, que é uma equipe que, se mantiver na Série A, já está com o dever cumprido. O que vier é lucro. Então, vamos de Galo, que os odds vão nesse sentido. A vitória do América cotada 3,60, o empate 3,50 e a vitória do Galão da Massa 2-1. Vamos para domingo? Uma passada rápida. Juventude e Atlético Goianiense. Juventude jogando em casa. Sempre muito difícil jogar no Alfredo Jaconi. Eu sou mais Juventude, inclusive esse Ju, que já ganhou do Grêmio, já ganhou do Flamengo, confia, eu vou de Juventude. Vitória do Juventude cotada 2,55, o empate 3,10 e a vitória do Atlético Goianiense 2,80. Cuiabá e Ceará. Ceará é uma equipe mais cascuda, então vamos apostar um pouco fora da curva aí. Eu acredito na vitória do Ceará, mesmo fora de casa, mesmo Cuiabá tendo freado a reação ali, aquele momento bom do Bragantino. Vamos lá, vitória do Cuiabá em casa, cotada 2,87-1, o empate 3,10 e a vitória do Ceará 2,60. Agora, um jogo assim que parece mais fácil de apostar na lógica. Flamengo vem de 2 derrotas, é bem verdade, contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, contra grandes equipes do futebol brasileiro, onde tudo podia acontecer. A gente não pode dizer que é tropeço, mas a verdade é que, em se tratando do Flamengo, o poderoso bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores de 2019, equipe que detém e desfruta de um dos melhores elencos, a gente sempre espera mais. A torcida, então, nem se fala. Contra a Chape é a vice-lanterna. Chapecoense ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. São apenas 4 pontos, oriundos de 4 empates. Campanha muito difícil. Então o Flamengo jogando no Maracanã e precisando da vitória, o Senna ali com a corda no pescoço, a não ser que os jogadores estejam em processo de fritura, mas não vamos entrar nesse universo. Então, o mais trivial é confiar na vitória do Flamengo e olha, é a grande barbada da rodada. Vitória do Mengão cotada 1,25-1, da Chape 13-1 e o empate 5,50. Fechando, grande jogo na Arena Castelão, onde o Fortaleza vai receber o Corinthians, 2 equipes que vêm em bom momento. Fortaleza, como eu falei, deu aquela pancada de 4-0 no América. Fortaleza que está em quinto, já chegou a liderar. Pega o Corinthians invicto desde a 5ª rodada. Timão que subiu 3 posições na tabela. Hoje o Corinthians é o 10º colocado, mas vai ser uma pedreira ganhar desse time do Vojvoda, hein? Bem difícil, mas são equipes que vêm em bons momentos, né? Cada um vem num bom momento. O Corinthians é que está jogando aquilo que ele fez nos últimos anos, quando o Corinthians apresenta mais resultado do que espetáculo, mais transpiração do que inspiração. 1-0 tá ótimo, é resultado positivo, é o que vale. Então, nessa questão de equilíbrio, né? De um lado a invencibilidade corintiana e o bom momento, mais um bom jogo para confiar no empate, né, galera? Os odds são: vitória do Fortaleza cotada 2,20, o empate 3,10 e o Corinthians 3,50. Ufa, é muita informação, mas
enfim, de tudo isso que a gente falou nesses quase 15 minutos de vídeo, você vai conseguir tirar proveito aí, com certeza. Vai, pega verbinha, separa o dinheiro que você tem para essa rodada do Brasileirão, vai diversificando as apostas, porque o bom apostador é aquele que diversifica apostas e não fica colocando todas as esperanças em apenas um movimento. Essa é a minha dica e eu volto em breve com outras competições, seja o Brasileirão, fique de olho que também a gente vai ter cobertura na Olimpíada. E é isso aí, galera. Faça você ótimas apostas. Um grande abraço e até a próxima.